gente tem gente que a gente admira à distância, né? Às vezes por décadas, às vezes por uma vida. O Michel não. O Michel eu admiro com a maior proximidade possível, então são muitos anos de amizade, de admiração, de influência dele na minha vida pessoal e profissional. Então é uma alegria enorme, enorme para que a gente está aqui com o Michel hoje. É um expoente da medicina brasileira e internacional, e não tenho dúvida que vai nos ensinar muito. Michel, por favor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e a palavra é sua. Obrigado. Bem, meu querido amigo Almir Yaroni, e todos os colegas do Star e toda a audiência que está nos dando a honra de compartilhar esse momento tão agradável conosco. Almir, eu só posso atribuir essa apresentação tão simpática e merecida à nossa grande amizade, e te agradeço muito por isso também. E indo ao ponto, né, nessa apresentação, eu irei focar diversas questões atuais relacionadas à degeneração macular, relacionada à idade, principalmente as estratégias de tratamento e desenvolvimento do controle da doença. Eu pretendo cobrir, não, claro que o tema todo, mas vários aspectos, desde aspectos relevantes da classificação até algumas tendências que nós temos para o controle dessa doença no futuro. Preciso... Bem, a degeneração macular relacionada à idade é uma doença assimétrica, multifatorial, bilateral, que pode levar à perda irreversível da visão. É uma das principais causas de cegueira em pacientes com mais de 50 anos de idade, representando a terceira principal etiologia, aproximadamente 7% dos casos de cegueira. Se a prevenção ou o controle não melhorarem, claro que a sua prevalência aumentará. Para que nós termos uma ideia, o número global de pessoas com DMRI foi estimado para ser de quase 300 milhões em 2040, se, é lógico, não tivermos uma prevenção adequada para o controle do problema. Como sugere o próprio nome da doença, o envelhecimento é o principal fator de risco. Os pacientes suscetíveis, considerando, claro, genética mais o meio ambiente, não são capazes de eliminar as espécies reativas de oxigênio formadas constantemente durante o nosso envelhecimento, levando a danos celulares com lesão principalmente mitocondrial no início e, consequentemente, ao desenvolvimento e progressão da DMRI. Portanto, um estado de inflamação crônica imune e não imune de baixo grau ocorre e perpetua a progressão da doença. Inicialmente, a maculopatia é caracterizada pela presença de drusas e alterações do epitélio pigmentado da retina. À medida que a doença progride, ocorre uma desorganização ou destruição do tecido retiniano, levando à degeneração atrófica, que é a chamada forma seca, ou levando à exudação, com fluido ou sangue, ou um líquido sero sanguinolento provenientes de uma incompetência da vascularização ou neovascularização em qualquer um dos seguintes compartimentos. Pode ser logo abaixo do epitélio pigmentado, sub-EPR,
logo abaixo da retina neurosensorial, portanto, subretiniano, ou retiniano, ou, como muitos dizem, intrarretiniano. Essa é a forma úmida exudativa, ou também chamada neovascular. Existem casos de DMRI seca com neovascularização subclínica. Essa é uma DMRI intermediária. Ainda não se tem estabelecido qual a melhor abordagem nessa situação, se devem seguir sem intervenção imediata, logo após o diagnóstico, ou se deve iniciar um tratamento já de início na janela terapêutica que se abre como uma possibilidade. Algumas séries de casos já foram analisadas. Uma série muito importante, estudada pelo Philip Rosenfeld, mostrou que 14% dos olhos com DMRI exudativa unilateral tinham neovascularização subclínica, uma neovascularização seca no olho contralateral. Esses olhos tinham 15 vezes mais probabilidade de desenvolver exudação em um ano. Eu tenho observado cuidadosamente esses pacientes, sem, no entanto, indicar um tratamento se não houver algum acúmulo de líquido sub- ou retiniano ou um descolamento progressivo com volume cada vez maior do epitélio pigmentado. Nessa figura, nós podemos ver claramente um OCT-B em rosa. A gente percebe um fluxo entre a membrana de bulbo e o epitélio pigmentado. Seria uma neovascularização tipo 1, que é abaixo do epitélio pigmentado. Lembrando que a tipo 3 é a que começa na retina neurosensorial e a tipo 1 que começa na coroide. Uma área grande com sinal um sinal aumentado que mostra o complexo da membrana neovascular multilobular. E nessa situação de DMRI intermediária, atualmente há um consenso em se observar, porém, cuidadosamente, muitas vezes até mensalmente, essa situação. Outros estudos foram realizados já na DMRI seca agora, que foram os principais que eu posso mencionar, são o AREDS e o AREDS 2, os maiores ensaios clínicos multicêntricos relacionados a doenças oculares da idade. Ao longo de 20 anos, com mais de 9.000 pacientes, foram analisados o papel de vitaminas, antioxidantes, no curso natural do envelhecimento e no risco do desenvolvimento ou aceleração da catarata e da DMRI, no primeiro estudo do AREDS, e na DMRI avançada em pacientes com risco moderado a alto de progressão, no estudo chamado AREDS 2. Essa é a classificação para a DMRI proposta pelo estudo AREDS. Com maior for o tamanho e número das drusas, bem como as anormalidades pigmentárias, maior e mais avançado é o grau da doença, até o estágio final na presença de neovascularização ou atrofia geográfica envolvendo a fóvea, aí já na categoria 4 da classificação do AREDS. Vamos especificar um pouco mais detalhadamente isso. Na DMRI seca, os estudos AREDS e o AREDS 2 encontraram uma redução de 25% no risco de progressão com suplementação vitamínica específica em relação ao placebo, considerando as categorias 3 e 4, que englobam pacientes com DMRI intermediária e avançada. Porém, não houve, é bom que se frise isso claramente, não houve interrupção na progressão da doença. O que se observou foi a lentificação e atenuação. É claro que isso também é bom, mas não a interrupção. A lentificação e atenuação, sim, se conseguiu com esse tratamento em 25% dos casos.
Hoje, novos fármacos em estudo tentam retardar a progressão da DMRI atrófica, terapia celular, injeção de genes que podem proteger, restaurar ou induzir a atividade anti-VEGF, né, com tratamento genético, recuperando áreas sem função. Isso está em andamento, é um grande sonho, acredito que vamos alcançar, e está progredindo rapidamente. Há muitos alvos sob investigação. E o objetivo primário mais comum usado em ensaios clínicos atualmente está relacionado ao controle da atrofia geográfica, impedir o avanço dessa atrofia geográfica ou lentificar bastante essa sua progressão. Esse é um caso que foi operado no nosso serviço, na Escola Paulista de Medicina. Eu vou explicar. Considerando células-tronco, né, é muito comum a gente ter esse tipo de questionamento, o uso do OCT intraoperatório, que pode fornecer grande benefício para infusão precisa de agentes no tratamento da atrofia geográfica, a injeção essa de agentes no espaço subretiniano. Por isso, o OCT intraoperatório pode nos ajudar. Uma das nossas pesquisas na Escola Paulista de Medicina implantou células-tronco embrionárias do EPR no espaço subretiniano para o tratamento da doença de Stargardt, que entendemos que era um alvo inicial melhor para a análise dessa possibilidade. Para isso, induzimos com BSS um descolamento de retina limitado e injetamos um substrato contendo 1 milhão de células do EPR. O mesmo conceito foi usado por outros grupos para DMRI. Muito tem que ser utilizado nesse campo, como o uso da membrana de Bruch artificial como substrato ou outros tipos de células embrionárias colocadas no espaço subretiniano para tentar recuperar ou impedir a progressão dessa doença. Considerando agora a forma neovascular ou úmida da DMRI, o tratamento atualmente envolve fotocoagulação, terapia fotodinâmica ou injeção intravítrea de fármacos, e, por vezes, a combinação dessas formas de tratamento. Claro que a mais popular hoje é a injeção intravítrea de fármacos, mas vamos abordar um pouco das outras formas menos comuns de tratamento. A fotocoagulação com laser foi muito indicada no passado, tem indicações bastante restritas hoje em dia, principalmente para as membranas neovasculares extrafoveais, ou seja, em menos de 2% dos casos. E, mesmo assim, nessas situações, a maior parte dos serviços de melhor nível não faz as injeções, as fotocoagulações, mesmo nas membranas extrafoveais, pois os tratamentos com as injeções estão bem mais popularizados hoje em dia. A outra forma de tratamento, a terapia fotodinâmica, funciona a partir de 3 componentes. Quais são? Luz, que vai estimular uma reação, um agente fotossensibilizador e oxigênio. A luz deve ter um comprimento de onda específico e estimula o fotossensibilizador injetado na veia do paciente, que se acumulam nas células alteradas que estão sofrendo mitose com alto metabolismo, e aí, então, são geradas espécies reativas de oxigênio quando a luz estimula esse fotossensibilizador mais concentrado nessas células doentes ou em alta mitose, afetando, assim, todos os componentes intracelulares naquela localização bem específica, resultando no processo de inflamação, necrose e até trombose, com apoptose, poupando relativamente o tecido circunjacente. Não totalmente, ela é específica, mas e seletiva de maneira relativa. Se acreditava que era mais específica ainda do que de fato é, mas é um tratamento bastante utilizado hoje, principalmente em casos resistentes
ou em vasculopatia polipoidal da coroide, que é uma variação da terapia da DMRI, com um tipo de neovascularização da coroide, com pólipos. Bom, em geral, a terapia fotodinâmica, né, usa uma dose intravenosa de 6 miligramas por metro quadrado de verteporfirina e, então, após 15 minutos, um laser com comprimento de onda de 689 nanômetros é aplicado à lesão por 83 segundos. Essa é a forma usual de se fazer a terapia. Os efeitos adversos mais comuns, porém raros, são a fotossensibilização da pele, portanto, o paciente deve evitar a exposição ao sol por 48 horas, e devido ao risco de queimaduras na pele, isso tem que ser bem enfatizado. Olhos secos, dor de cabeça ou nas costas também podem ocorrer, mas são menos importantes. A terapia fotodinâmica com verteporfirina não é usualmente indicada como monoterapia, como no passado, mas pode ser usada em combinação com injeções de anti-VEGF, que vai ser o nosso próximo tópico, em alguns casos não responsivos de DMR úmida, principalmente em vasculopatia polipoidal ou PAC coroide, como corioretinopatia serosa central crônica com neovascularização. Podendo, dessa maneira, reduzir as lesões, reduzir também a necessidade de retratamentos, portanto, o número de injeções de anti-VEGF. A acuidade visual final parece ser bastante semelhante nos dois métodos, com a terapia fotodinâmica e sem a terapia fotodinâmica, principalmente se a lesão não for subfoveal, assim como mostrou alguns estudos, principalmente o mais recente, o Everest 2. O problema que eu vejo é o dano que pode ocorrer se duas ou mais terapias fotodinâmicas foram feitas sobre a fóvea. Mesmo com meia fluência, daí pode ocorrer um dano maior causado pela terapia fotodinâmica, portanto, com maior risco nessa situação. Bem, agora, as drogas, os medicamentos mais eficazes e mais utilizados são os anti-VEGF. Existem diversos outros medicamentos em estudo, como brolicizumab, abicipar, faricimab e mesmo o Ziv, aflibercept, que nós introduzimos aqui no Brasil e já estamos fazendo estudos multicêntricos com vários outros países, principalmente Índia, Irã, Egito, Líbano e China. Com diferentes perfis farmacocinéticos, a Suíça e Estados Unidos estão entrando, Holanda também estão entrando em alguns desses nossos estudos. E os perfis farmacocinéticos e dinâmicos são diferentes, influenciam a resposta e os ganhos visuais e, portanto, também o resultado final do tratamento. É claro, existem outras possibilidades e multitratamento, coquetel de tratamentos que estão sendo também analisados, e a inteligência artificial ou a tecnologia de aprendizagem profunda, o deep learning, podem indicar melhores esquemas ou combinações no futuro. Bem, a terapia anti-VEGF convencional tem várias estratégias de tratamento, cada uma com prós e contras. O esquema pode ser fixo ou variável, e o esquema fixo é baseado em aplicações contínuas de anti-VEGF em intervalos pré-determinados, geralmente mensal ou bimestral. O esquema chamado PRN, pró-renata, do latim, né? Esquemas de tratar e estender, em inglês treat and extend, são alternativas individualizadas para reduzir, entre outros fatores, o número de injeções e visitas. Nesses esquemas, existe sempre um risco ou de um tratamento demasiado ou insuficiente, over ou under treatment, porque nós procuramos, dessa maneira, customizar ou personalizar melhor o tratamento, e aí há um certo risco de tratar de mais ou de menos. É claro que a experiência também mostra, e os resultados dos ensaios clínicos devem servir para nós como base,
para que nos oriente. Apesar de a nossa amostra de pacientes ser diferente da amostra dos pacientes usados nos ensaios clínicos, né? Alguns desses ensaios relacionados à dosagem fixa mostraram ganhos visuais iniciais importantes. Os estudos pivotais clássicos, que são Marina e Anchor, muito conhecidos, apoiam a dosagem mensal de anti-VEGF, na ocasião feita com ranibizumab, consideradas por muitos como padrão ouro. Outros ensaios, VIEW1 e VIEW2, estabeleceram a equivalência clínica aí já de uma outra medicação, o aflibercept, a cada 4 ou 8 semanas, de maneira semelhante ao ranibizumab mensal. São esquemas fixos que foram preconizados. No entanto, existe uma tendência para fugir do regime de dosagem fixa hoje. Por quê? Bem, acreditamos que seja devido ao fato de a DMRI neovascular ser uma doença muito heterogênea, com diversos cursos clínicos e respostas diferentes aos diferentes anti-VEGF. Assim, tratamentos mais individualizados, de acordo com a doença específica do paciente, neovascularização 1, 2 ou 3, espessura da coroide, atrofia da retina, parecem ser parâmetros, ou parecem ser a melhor abordagem em muitos casos, e também mostrou bons resultados nos ensaios clínicos. E, além disso, nós temos que pensar nos custos, né? Os altos custos associados ao número elevado de visitas e injeções de regimes fixos, mensais, por exemplo, estão mudando a preferência de acordo com várias pesquisas de tendências para abordagens mais individualizadas, o que reduz, e isso é importante, a carga de tratamento para o paciente e para a família, portanto, reduzindo a comorbidade da família, preservando ou melhorando também a função visual com menor número de tratamentos. É claro que isso tem que ser sempre mantido em mente, é difícil, e no tratamento individualizado, o julgamento clínico é a chave para o sucesso. Monitoramento médico para evitar perda da visão, monitoramento dos pacientes com automonitoramento, né, com a tela de Amsler, avisando quando tiver alguma alteração, e isso tem que ser bem explicado e bem cobrado dos próprios pacientes. Os médicos e clínicas devem ter tempo nos seus horários para encaixar os pacientes antes, quando necessário, no caso de dúvida, e os exames complementares devem ser realizados regularmente. Bem, o regime PRN, o ProRenata, como ele é feito? Eu vou mostrar o PRN e o Treat and Extend, as diferenças agora. O regime PRN, com visitas mensais, ou seja, a cada 30 dias, e tratamentos de acordo com critérios definidos, ou seja, acúmulo de líquido, baixa de acuidade visual ou hemorragia, permite reconhecer o paciente que não precisa do tratamento contínuo, é claro, permite também reconhecer quando o paciente precisa do tratamento, diminuindo o número de injeções e de custos. Em muitos casos, a recorrência, no entanto, da atividade da doença pode ocorrer entre as visitas mensais. E esse é um problema. Portanto, isso gera um novo acúmulo de fluido ou mesmo sangramento em intervalos com a dosagem fixa, como o PRN. Então, o paciente pode piorar entre as visitas, conduzindo, portanto, à deterioração progressiva da função visual e piores resultados. Por quê? Porque nessa situação do ProRenata, apesar de fazermos um número menor de tratamentos, nós temos uma abordagem reativa. O que eu quero dizer com isso? É que nós acompanhamos o paciente, depois de estabilizado, e aguardamos, observando o paciente, alguma piora. Se ocorrer a piora, nós reagiremos fazendo o tratamento, sendo essa, portanto, uma abordagem reativa, diferente de uma abordagem proativa, preventiva, que eu vou explicar também como que é feita. E, então, por outro lado, no regime tratar e estender, treat and extend, a terapia é contínua.
reduzindo as recidivas, minimizando o ônus, despesas de visitas, de injeções, custos familiares, comorbidade, etc., como eu disse, sendo mais econômico, mas é uma abordagem proativa preventiva, porque mesmo o paciente sem exsudação é tratado, só que com intervalos progressivamente maiores. É assim que é feito, injeções mensais, até que a mácula, entre aspas, seque, e a seguir, ou seque o máximo possível, e a seguir estender até 12 ou 16 semanas, com ajustes a cada 1 ou 2 semanas progressivamente. E o que fazer, então, em caso de recorrência? Nós podemos voltar ao intervalo anterior. Então, vamos dizer, o paciente está fazendo a cada 2 meses e piora. Volta-se ao intervalo anterior de 1 mês e meio. Ou, então, se a piora for significativa, volta-se ao tratamento mensal novamente, dependendo, é claro, da gravidade dessa recidiva, e aí esse julgamento clínico, então, deve ser realizado nessa situação. Em geral, não consideramos o descolamento do epitélio pigmentado para determinar a resposta terapêutica máxima. O tratamento deve focar na obtenção das melhoras da acuidade visual e do líquido retiniano, intrarretiniano e subretiniano. Mas, em alguns casos, quando se observar uma redução do descolamento do epitélio pigmentado durante a fase de indução ou durante o tratamento, nós podemos manter a terapia melhorando esse descolamento do epitélio pigmentado até a sua estabilização, e então podemos passar para um estágio de extensão e manutenção. E quando o oposto ocorre, o aumento do volume, mesmo sem líquido do retiniano, o aumento do volume do epitélio pigmentado, e hoje nós podemos medir isso no acompanhamento e no segmento, ocorre, então nós também podemos considerar como um sinal de aviso ou alerta para o desenvolvimento da neovascularização e ter isso como um outro parâmetro precoce de, eventualmente, indicar um novo tratamento ou abreviar o intervalo que estava se estendendo para, então, evitar uma perda maior da visão do paciente. Mas há um detalhe importante no tratamento dos PEDs, até a sua resolução. Em coortes mais seletivos, com pacientes com descolamentos do epitélio pigmentado maiores, altura superior a 600 micra, há aumento do risco de rotura do EPR no início da terapia anti-VEGF. Não que isso não ocorra na história natural da doença, que também ocorre, mas aumenta a taxa de risco quando o descolamento do epitélio pigmentado é maior do que 600 micras de altura, em até 30%, passando de 7% para 30% esse risco, levando, portanto, a uma piora, e isso tem que ser avisado na acuidade visual, dependendo da área da rasgadura do epitélio pigmentado, como, por exemplo, se ocorrer na fóvea, e aí isso, e como se evitar isso ainda é uma pergunta não respondida, não se tem ainda uma clareza de como evitar que isso ocorra em PEDs com altura muito elevada. Qual seria o intervalo máximo de segurança entre as injeções? Alguns estudos mostram bons resultados com ajuste do anti-VEGF por mais de 12 até 16 semanas, sendo esse considerado o intervalo máximo. Mas depois de fazermos algumas sessões com 16 semanas de intervalo, nós devemos procurar parar o tratamento e observar como ocorre essa evolução, se vai ter alguma recidiva. Em geral, eu reduzo os intervalos de observação e passo a fazer o que eu chamo de observe and extend, observar e estender. Acompanhar o paciente e, à medida que ele vai evoluindo bem sem recidiva, ir aumentando progressivamente o seu intervalo de observação, também com 4 meses. O que fazer quando alcançamos o intervalo máximo, então considerado de 4 meses? Não há uma resposta definitiva ainda, mas pode-se fazer uma nova angiografia, uma fluorescinografia ou endocianinografia, descontinuar e apenas observar, estender mais, observar e estender, como eu disse, eu prefiro normalmente fazer isso, e todas essas possibilidades estão corretas e devem ser personalizadas e discutidas sempre com o paciente.
Interessante contar isso para vocês. Recrutamos um número pequeno de pacientes, 9 pacientes virgens de tratamento com DMR exudativa ativa. Fizemos uma avaliação diária das alterações ao OCT por 30 dias após a injeção de anti-VEGF. Esse é um estudo que nós realizamos e, curiosamente, identificamos uma diminuição imediata na espessura da central foveal e da quantidade de fluido intra- e subretiniano. No entanto, na média, após 18 dias de injeção, começou a ocorrer um novo acúmulo de fluido. Portanto, a maior ação realmente do anti-VEGF ocorre até as 2 semanas iniciais, até 14, 15, 17 dias. E, a partir daí, ocorre realmente o risco de, novamente, aumentar a espessura central da fóvea. Apoiando, portanto, que novos estudos com injeções de anti-VEGF, até em regimes com intervalo de tempo mais curto, de 2 ou 3 semanas, sejam realizados em comparação com o padrão de 4 semanas. Entre os desafios do tratamento atual, há o efeito relativamente curto das drogas, que levam a muitas visitas e injeções, principalmente nos primeiros 2 anos de tratamento. E, além disso, muitos pacientes precisam de tratamento a longo prazo, por anos, conduzindo também isso a uma menor adesão ao tratamento, que é um grande problema. E, apesar da boa resposta em geral, até 30% dos pacientes continuam a deteriorar a acuidade visual por atrofia geográfica. Os pacientes têm redução da neovascularização, controle, mas acabam desenvolvendo também atrofia da mácula, com diminuição da espessura, fibrose, que é um grande problema, promover uma cicatriz pouco fibrótica, esse é um alvo a ser alcançado, ou então ocorre uma cicatriz grande, uma regressão insuficiente da neovascularização, o que leva à recorrência e cronicidade do processo do tratamento. Ainda a longo prazo, pelo menos 50% dos pacientes terão visão pior do que 20/40, 20/60, limitando suas atividades diárias, apesar da terapia. E, para dificultar o nosso entendimento, parece que a presença de uma pequena quantidade de fluido subretiniano residual, em muitos casos, diminui a extensão ou o risco da atrofia geográfica. Então, a tolerância com o líquido subretiniano tem aumentado para diminuir o desenvolvimento de atrofia geográfica a longo prazo. Ganhos visuais no mundo real, aqui estão nesses slides destacados em vermelho, ou falha dos ensaios clínicos, ocorrem por um motivo muito claro. Por quê? Porque nós tratamos, na prática, muitos casos avançados de DMRI, incluindo aqueles com grande hemorragia subretiniana, ruptura do epitélio pigmentado, fibrose subretiniana e casos crônicos, por exemplo, com muitos anos de evolução, ou então submetidos a tratamentos com esquemas equivocados anteriores, e todos esses casos são, na verdade, excluídos dos ensaios clínicos devido ao prognóstico mais reservado de partida, portanto, não são incluídos. Mas nós, como clínicos, no dia a dia, na prática, nós não podemos negar um tratamento para esses pacientes. Temos que, pelo menos, oferecer e discutir o prognóstico, mas, em geral, tratar com menor probabilidade de êxito ou de prognóstico mais reservado. Bem, as pesquisas atuais incluem medicamentos anti-VEGF de longa duração, sistemas de liberação sustentada, novos alvos de anti-angiogênese, terapia genética, uso de células-tronco. Vou colocar algumas informações de uma nova medicação que já foi aprovada pelo FDA, mas que tem tido alguns problemas. O brolucizumab é um agente anti-VEGF, composto por um fragmento de anticorpo de cadeia única, inibe todas as isoformas de VEGF,
com maior afinidade e especificidade em comparação com outros medicamentos. Tem baixo peso molecular, de apenas 26 kilodaltons, permite alta penetração no tecido e rápida eliminação da circulação sistêmica, porém com a mesma efetividade no clearance da retina. A alta concentração molar permite um início da ação mais rápido e precoce e longa duração do seu efeito, porém podem gerar inflamação mais intensa. Idealmente, seria uma medicação que todos estavam aguardando ou querendo que funcione muito bem, porém ocorreram alguns problemas, né? Dados do segundo ano da fase 2, a fase 3, do Hawke e do Harrier, que são estudos específicos do brolucizumab, além de mostrar a não inferioridade do brolucizumab em relação ao aflibercept, demonstraram que cerca de 75% dos pacientes foram capazes de seguir um regime de manutenção de intervalo de 12 semanas com ganhos visuais sustentados em 2 anos, o que é muito bom. Porém, um artigo recente publicado por Baumol e Spade e colaboradores relatou uma série de casos importantes de pacientes que tiveram inflamação intraocular e vasculite após a injeção intravítrea do brolucizumab. Alguns desses pacientes apresentaram oclusões arteriais de grande calibre ao redor do disco óptico ou da mácula mesmo, com grande perda permanente da visão. Isso está sendo investigado, claro que esfriou o uso do brolucizumab. Está havendo uma ampla pesquisa para se determinar exatamente o porquê, e, inclusive, um editorial do American Journal of Ophthalmology, pelo Philip Rosenfeld, recomendou a suspensão da disponibilização do brolucizumab, o que causou e tem causado bastante polêmica e controvérsia entre os especialistas. É claro que isso deve nos alertar para sermos bastante cuidadosos quando essa medicação for liberada no Brasil. O sistema de infusão sustentada do ranibizumab é de um implante subconjuntival introduzido através da pars plana, é abastecido conforme necessário com uma agulha especial, e o estudo fase 2 de 2018 mostrou que 80% dos pacientes precisavam de um reabastecimento apenas após 6 meses e que os ganhos anatômicos e visuais eram comparáveis ao ranibizumab mensal, que foi ótimo, e aí a fase 3, Archway, iniciado em 2018, está em andamento com resultados preliminares previstos para 2022. Então, são boas notícias pela frente. O medicamento Ziv aflibercept, que iniciamos o estudo no Brasil, um análogo do aflibercept, contendo a mesma molécula ativa, porém numa solução tampão diferente, mostrou também um bom perfil de segurança preliminar. Muitos centros começaram a utilizá-lo e, recentemente, nossa equipe publicou um estudo retrospectivo que analisou a segurança de quase 6.000 injeções em vários países, incluindo, como eu disse, Líbano, Índia, Egito, Brasil e Irã, agora já também na Holanda e na Suíça, alguns casos nos Estados Unidos, e esse é o maior relatório de segurança agrupado sobre esse uso do intravítero do Ziv aflibercept. Com a terapia gênica, genes específicos que produzem moléculas anti-VEGF são introduzidos, usando um vetor adenoviral no espaço subretiniano ou intravítrio, alcançando a produção a longo prazo de proteínas anti-VEGF logo após a primeira dose. Então, essa é uma perspectiva também bastante promissora. No campo da terapia genética, o uso da OCT intraoperatória, como eu disse, ajuda bastante no controle da infusão subretiniana dos agentes, através da confecção lenta de um pequeno descolamento seroso para introduzir o agente. Esse é um exemplo de como isso é feito, nesse caso aqui, com uma injeção de células-tronco, mas não com um agente medicamentoso. Se promove, aí vocês estão vendo, um pequeno descolamento da retina neurosensorial peripapilar. Esse paciente feito na nossa equipe da Escola Paulista pelo Rodrigo Brandt,
E também, com o ACT intraoperatório, nós podemos observar se as células tronco, por exemplo, ou o medicamento injetado está, de fato, no espaço subretiniano ou se ocorreu um vazamento do espaço subretiniano. Agora nós estamos colocando, por exemplo, a agulha novamente no espaço subretiniano, injetando aqui células do EPR, vocês vão ver um escape. Já está escurecendo o espaço subretiniano, mas houve um escape. É lógico que com um microscópio de alta resolução, como nós usamos, é possível ver, mas com o ACT intraoperatório nós temos como quantificar e documentar ainda melhor esses detalhes. Bem, então, finalizando, o que podemos esperar dos novos tratamentos? Novas drogas devem ter, idealmente, menor custo, melhor eficácia e efeito mais longo, com segurança e previsibilidade, evitando complicações o máximo possível, reduzindo o número de visitas. Portanto, poderão reduzir parcialmente os encargos, essa carga, burden, relacionados ao tratamento da DMRI neovascular e melhorar os resultados no mundo real e avançar bastante no tratamento da DMRI seca com essas novas alternativas que eu cheguei a discutir e mostrar para vocês agora. Já conseguimos muito, né, comparando com os tratamentos que eram realizados há algumas décadas, mas também muito deve ser feito, e isso é bom, né, essa perspectiva de que ainda tem muito por fazer e que muita coisa está em evolução. Super obrigado a vocês pela atenção, Almir pelo convite, e fico à disposição para qualquer comentário ou pergunta que vocês acharem pertinente. Michel, muito obrigado. Como não podia deixar de ser mais uma palestra brilhante sua, eu sei que você está um pouquinho apertado pelo tempo, mas eu queria te fazer queria só que você fizesse um comentário sobre aqueles pacientes que têm uma maculopatia em atividade e que fazem um tratamento, secam a mácula, depois operam a catarata e vêm a piorar da maculopatia novamente. Como você acha que o cirurgião do segmento anterior deve abordar esse paciente? Olha, Almir, há muita controvérsia nesse ponto específico, né? Há vários estudos mostrando que não há, de fato, um risco maior na cirurgia de catarata na piora do paciente com DMRI exudativa. É consenso que se procure melhorar o máximo possível o estado do paciente com DMRI exudativa para que ele seja submetido à cirurgia de catarata. No entanto, a catarata pode estar evoluída de tal maneira que passe a pesar significativamente na piora da acuidade visual desse paciente. Ele tem que operar a catarata. Não adianta ficar só tratando a DMRI, que pode ter um tratamento longo, crônico, difícil, que não resolutivo rapidamente e deixando a catarata piorar. Então, nesta situação, há controvérsias, como eu disse, mas eu recomendaria, e a nossa conduta é fazer uma injeção de anti-VEGF no próprio ato da cirurgia da catarata e acompanhar esse paciente de perto e, eventualmente, após 2 semanas, repetir até a injeção de anti-VEGF, na dependência da evolução. Esse é um cuidado que acreditamos que seja benéfico para o paciente e que não atrapalhe ou dificulte ou piore o resultado da evolução natural com a cirurgia de catarata. Pelo contrário, em geral, com a cirurgia de catarata, o paciente melhora, né, a acuidade visual, apesar da DMRI, mas com essa cautela de se manter o tratamento firme, inclusive no próprio ato da cirurgia, no final, fazendo uma injeção de anti-VEGF.
Perfeito, obrigado, Michel. Valéria, vê se tem alguma pergunta. Temos uma pergunta, Michel, da Cláudia Furtado. Quando podemos considerar falha terapêutica com anti-VEGF? E quando o paciente não responde mais ao Eylea, o que fazer? Uma falha do tratamento com anti-VEGF ou o paciente não responsivo é aquele que, após. Também há controvérsias nesse ponto, mas, em geral, o que se aceita é que, após 3 aplicações de anti-VEGF, o paciente não esteja melhorando. Muitas vezes se faz uma aplicação de anti-VEGF e não se tem o resultado imediato da melhora ou da redução da espessura da retina ou do edema macular. Não quer dizer uma falha de tratamento. Deve-se fazer mais uma segunda, mais uma terceira vez, e daí sim se caracteriza um paciente não responsivo ao tratamento. Nessa situação, o que se recomenda fazer é um shift, é uma mudança da medicação. Então, se ele estivesse utilizando, digamos, o bevacizumab, mudar para o ranibizumab ou mudar para o aflibercept. E mesmo que esteja usando o aflibercept, que é o exemplo que foi colocado, mesmo quando o Eylea não funciona mais, pode-se voltar ao ranibizumab e ele passar a funcionar. O que pode ocorrer é uma tolerância do paciente com menor eficácia terapêutica, né? E essa diminuição da resposta pode ser súbita ou pode ser lenta. E isso é importante ser reconhecido. E quando isso ocorre, normalmente a gente tem que fazer com que o paciente, ao invés de voltar em um mês, volte com um intervalo mais curto, em geral de 2 semanas, para se verificar se o que está ocorrendo, de fato, é uma ação boa do medicamento, porém curta, que passa rapidamente em 2 semanas, ou se não está respondendo, de fato, ao tratamento. Se esse paciente estiver tendo uma resposta boa no retorno de 15 dias de controle, então é sinal de que a medicação está fazendo efeito, porém com curto tempo. Então, o que se deve fazer nessa situação é fazer os tratamentos com maior frequência. E depois, então, evoluir, depois estabilizado, para 1 mês e 1 mês e meio. Então, deve-se dar um passo atrás, fazer mais frequentemente ainda, como eu disse naquele estudo que nós fizemos, OCT diário, mostrando essa característica, para depois evoluir de novo para um tratar e estender de novo mais prolongado. Eu entendo que seja essa a melhor maneira. Ainda a Cláudia perguntando qual o parâmetro mais importante no OCT devemos considerar para a piora do quadro clínico. E a outra pergunta é dela também. Você já mudou do Eylea para Avastin? Nunca fiz essa mudança do Eylea para o Avastin, mas nós utilizamos bastante o Avastin na Escola Paulista de Medicina, com bons resultados também. E nós fizemos agora, recentemente, uma publicação nos arquivos brasileiros relacionando as questões do custo, né, para a saúde pública. E se isso se for com uma farmacovigilância adequada, o fracionamento adequado pode ser muito bem aceito e seguro também. Não fiz essa mudança de Eylea para Avastin em nenhuma situação na clínica privada, mas já fiz de Eylea de aflibercept para ranibizumab e vice-versa, mais frequentemente, inclusive, de ranibizumab para o Eylea. Bom, e o parâmetro mais importante no ACT que devemos considerar para a piora do quadro? Mais importante do ACT é o aumento da espessura da retina às custas de líquido intrarretiniano. O líquido subretiniano tem sido mostrado como menos agressivo para o prognóstico e a evolução.
Então, o acúmulo de líquido intrarretiniano é considerado, e com aumento da espessura, considerado o fator mais importante. É claro que nós também devemos considerar se o paciente tem uma coroide espessa ou uma coroide fina, como, por exemplo, ocorre na alta miopia ou em muitos pacientes com DMRI também. Se a coroide é fina, nós devemos ter cuidado, ser mais parcimoniosos com a indicação do anti-VEGF. Por quê? Porque nós temos o risco de desenvolver atrofia maior. Se a coroide é grossa, mais espessa, então nós temos mais liberdade de indicar mais frequentemente as injeções também, porque o risco de atrofia nessa situação será menor. Então, o líquido subretiniano digamos, entre aspas, subvalorizado atualmente, e o líquido intrarretiniano hipervalorizado nessa análise. Bom, Valéria, aqui no bate-papo já não há mais perguntas. Não, e o Michel também tem uma outra atividade começando dentro de pouco. Eu vou ser breve, mais uma vez agradecer ao Michel. A gente está chegando ao final desse ano, né, que é um ano totalmente atípico das nossas vidas, mas que teve também algumas coisas boas. Uma delas foi a gente poder contar com a presença de palestrantes completamente fora de série, como é o caso do Michel. A distância passou a não ser mais um problema. E eu gostaria que você anunciasse a nossa próxima sessão de dezembro, por favor. Michel, só agradecer a presença, realmente você sabe tudo, e como você falou, é a patologia da personalização, então pessoas como você fazem toda a diferença. E a gente não pode deixar a peteca cair. Depois da sua participação, a gente está encerrando as nossas sessões no dia 9 de dezembro, fechando com chave de ouro, com o professor Dr. Rubens Belfort, presidente da Academia Nacional de Medicina. Nós tivemos a honra da participação dele nessa sua sessão. Então, enfim, maravilhosa aí a sua aula, nada a dizer, só gratidão pela participação e esperando próximas participações mais adiante. O que é bom merece bis. Valéria, muito obrigado também a você pelo convite, pela moderação. E, claro, na próxima reunião é imperdível, né? Com o Rubinho participando, estarei também atento a isso, com certeza. Obrigado, Michel. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado aos colegas. Obrigado. E até dia 9 de dezembro, novamente. Tchau, Prazer obrigado. em revê-los. Tchau.